Aprovado neste ano pelo Congresso Nacional, o Estatuto da Igualdade Racial criou mecanismos e condições para que a sociedade brasileira construa um novo ambiente, livre de racismo. Para alguns, é a primeira vez que o Estado reconhece e tenta reparar os reflexos existentes desde a abolição da escravatura em 1888. Para outros, um primeiro passo rumo à melhora das condições de vida e oportunidades da população negra. Afinal, a cor determina quem você é, que direitos tem, quais acessos sociais serão garantidos. Entre a população negra, a resposta traz com ela uma dívida passada ano a ano. Isso porque o Brasil foi o último país do mundo a pôr fim à escravidão. Desde então, a luta dos negros tem sido pautada pela necessidade de uma igualdade de direito. Não se remove de uma sociedade as sequelas e as consequências de um regime escravocrata que compreendeu 4/5 da história dessa nação num passe de mágica. Não tem mágica que resolva isso. Esse é um processo, de um lado, de conscientização, de outro lado, de implementação de ações afirmativas, de ações positivas, e de outro lado, da criação de mecanismos legais para que a gente possa promover a igualdade no país. Igualdade como 1 mais 1 é igual a 2. Foi essa conta matemática que o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Horácio de Sena Pires, sempre quis ver na prática. Hoje, a janela do escritório retrata um cenário diferente, cujo reflexo não mostra o preconceito velado que ele sofreu na faculdade, nem a luta para chegar até ministro. A minha dificuldade de promoção na minha carreira foi porque eu sempre me recusei a solicitar o favor do grande chefe político que nós tínhamos. Não é? Eu lutei com outras armas. Inclusive, logo em seguida, quando eu fui indicado de juiz, presidente de junta, hoje de vara do trabalho, para o Tribunal Regional do Trabalho, eu fui em 3 listas consecutivas. Eu só fui nomeado, eu só fui promovido para juiz, hoje estamos desembargador federal do trabalho, na 3ª lista e por determinação da Constituição, que diz que quem figura por 3 vezes consecutivas em lista de merecimento, o presidente da República tem de nomear. Era como se o mérito pelo trabalho não fosse suficiente para garantir um lugar que lhe era de direito. Sempre tive essa certeza de que a minha ascensão era um exemplo, alguma coisa de importante para a própria comunidade que nós vivíamos ali. Você procurava demonstrar? Sempre procurava demonstrar. E por isso que os negros que ascendiam naquela época eram realmente grandes alunos, pela necessidade de se afirmar também nesse aspecto. O ministro é um dos poucos representantes da população negra em altos cargos administrativos. Maioria da população, minoria na representatividade. A participação política ainda é pequena. No Congresso, há apenas um senador negro entre 81 e 18 deputados, no universo de 513. Essa representatividade, ela praticamente não acontece, né? Essa atividade praticamente não existe, né? E talvez porque esteja impregnado ainda, né, no ser brasileiro, né? A não percepção da importância algumas pessoas costumam dizer raça, mas hoje os estudos já não colocam nesse patamar, né? Mas desses indivíduos como partícipes de uma sociedade e contribuintes dessa sociedade. A gente ainda tem uma certa resistência. Preconceito? As estatísticas retratam a realidade social vivida por eles, que ainda amarguram alguns dos piores índices. O espaço político é um espelho da sociedade. Eu não consigo ver, é porque eu não sei, é porque não tem. Porque, assim, se eu acho que não tem, agora que a gente tem lá, né, um ministro, né, no judiciário que é o negro, depois de quantos anos de existência do judiciário. Uma coisa é fato, nas estatísticas brasileiras, a população negra ainda figura, em sua maioria, entre os que possuem menores condições sociais e financeiras e estão à margem da sociedade. O racismo, ele transcende a classe, o racismo ele extrapola a condição de classe, as classes sociais. O racismo é um fenômeno que se explica, ele se explica. Então, constrangimentos, situações terríveis que as pessoas enfrentam no cotidiano, de violência racial,
elas não estão balizadas pelo padrão econômico. Diminuir distâncias, encurtar caminhos, garantir, reparar um erro que se repete desde a chegada dos negros no Brasil. Enfim, direitos iguais a todos, como manda a Constituição. Só em julho deste ano, quando o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei 12.288, o Estatuto da Igualdade Racial, um esboço da prática começou a ser desenhado. Entre as ações estão previstas a ampliação da participação da população negra na vida econômica, política e social brasileira, superação de desigualdade étnica, acesso igualitário ao Sistema Único de Saúde, o SUS, inclusão do ensino obrigatório da história e cultura geral da África e população negra na grade curricular. Desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao acesso à moradia, esporte, lazer e cultura. É a primeira vez que o Estado brasileiro reconhece que tem racismo e que tem que criar os mecanismos e as condições para superá-lo e construir o ambiente para reparar o mal dos 380 anos de escravidão que impôs à população negra, cerca de 50,6% da população brasileira, as condições mais difíceis de sobrevivência. É apenas um ponto de partida. Investimentos pesados ainda precisam ser feitos para garantir a igualdade de direitos. Sempre nos associa ao esporte, à cultura, mas nós estamos na esfera jurídica, na medicina, no jornalismo, na comunicação, de um modo geral. O que precisa é essa visibilidade. Nós temos que sair das páginas policiais. Nós produzimos, nós pagamos impostos, né? Então nós temos que ter o mesmo direito de espaço e de oportunidades. 14 mil jovens ingressaram na universidade em 2010, 350 aproximadamente negros e negras. Mais de 90 instituições do país são adeptas à política de cotas. E se restava dúvidas em relação ao desempenho, estamos construindo um grande desafio de incluir na formação técnica, na formação profissional, que é a qualificação para o mercado de trabalho. E aí, com isso, a gente ganha a juventude. A criação da Política Nacional de Saúde Integral da população negra também busca o combate à discriminação étnico-racial nos serviços e atendimentos oferecidos no SUS. Hoje nós temos um conjunto de metas sanitárias bastante claro e que exige que estados e municípios tenham adesão a essas metas e que apresente à sociedade brasileira soluções em relação a essas grandes diretrizes e norteamentos que a política contém. Por outro lado, o fato da existência da política nos remete também a uma obrigatoriedade de incluir o tema de saúde da população negra em todo o processo de capacitação de profissionais de saúde. No próximo bloco, bolsa de estudos para aumentar a participação da população negra na diplomacia brasileira. E ainda, a cultura como forma de divulgar e preservar a história dos negros. Você pode encaminhar a sua sugestão para o programa. O endereço é repórter.justiçasemcedilha@stf.jus.br. A gente volta em instantes.